Estrutura condicional está associada à necessidade do meu algoritmo decidir se executa ou não executa um determinado comando. As estruturas condicionais, elas podem ser simples ou podem ser compostas. Então vamos analisar um pouquinho a diferença entre elas. Quando eu digo que a minha estrutura condicional é simples, significa que o meu algoritmo vai decidir se executa ou não executa um comando ou um conjunto de comandos. Então, aqui no lado esquerdo da nossa tabela, eu tenho essa simulação. Toda vez que eu estiver falando em estrutura condicional, a palavra se vai aparecer. Ela sempre está associada a uma determinada condição ou uma situação. Quando essa situação se mostra verdadeira, eu executo todos os comandos que estiverem aqui, a partir da palavra então até o fim se, que marca o final da estrutura condicional. Então, se a minha estrutura condicional é simples, o meu algoritmo vai decidir se executa esse conjunto de comandos ou se não executa. Quando a estrutura condicional é composta, significa que existem dois caminhos possíveis para o meu algoritmo seguir. E a estrutura condicional vai decidir qual deles será aquele escolhido. Quando eu tenho uma estrutura condicional composta, eu continuo tendo a palavra se, que indica condicional. Tenho a verificação de uma condição. Esta condição, ela pode se mostrar verdadeira ou pode se mostrar falsa. Quando ela for verdadeira, eu entro no então. Aí eu executo os comandos associados ao então. Quando a minha condição se mostrar falsa, o meu algoritmo vai pular toda a parte associada ao então e vai executar aquilo que estiver dentro do senão. E é sempre nesta ordem, tá? Se, a condição que vai ser avaliada, o então e o senão vem sempre abaixo. Condição verdadeira, executo tudo que faz parte do então. Condição falsa, pulo o então e executo tudo que está no senão. Então, é importante entender que a estrutura condicional faz com que o meu algoritmo ou execute a parte do então ou execute a parte do senão. Ele não faz os dois ao mesmo tempo. Significa que ele analisa a condição e decide um caminho dentre dois possíveis. Aqui eu tenho um exemplo. Verificar se um número informado pelo usuário é par ou é ímpar. Então, olha só, um número inteiro, ele precisa ser dentre essas duas possibilidades, né? Ou o meu número vai ser par, ou o meu número vai ser ímpar. Não tem como ele escapar disso. Então, é uma situação em que eu tenho duas possibilidades e o meu algoritmo tem que decidir qual delas é a adequada para o número que for fornecido. Para a gente analisar um pouco mais essa situação, eu fiz aqui um gráfico. Então, olhem só, nessa nossa situação, o meu algoritmo precisa de uma entrada, que é o número que será fornecido pelo usuário. Esta entrada é submetida ao processamento. Bom, o que o processamento tem que fazer? O processamento vai fazer a análise, né? O processamento analisa o número que ele recebeu como entrada e ele vai decidir qual mensagem será mostrada. E o que eu vejo na saída? Na saída, eu vejo a mensagem adequada para o número que foi fornecido na entrada. Ou seja, eu tenho que mostrar a mensagem número par ou número ímpar. Imagina que o usuário tenha digitado o número 3. O número 3 é ímpar, então a análise aqui que vai ocorrer dentro do processamento vai ter que verificar que o número é ímpar, de tal maneira que na saída eu veja número ímpar. Bom, mas esse processamento, como é que vai ser, né?
O que significa esse processamento analisar e decidir? Significa que o meu algoritmo ele vai chegar num ponto em que ele vai fazer uma pergunta. Escuta, esse número é par ou esse número é ímpar? Se o número que eu estiver tratando for par, se a minha condição aqui for par, ele percebe que isso é verdadeiro e segue o caminho que vai mostrar que a mensagem é que o número é par. Se a condição se mostrar falsa, ele segue outro caminho e mostra a mensagem indicando que o número é ímpar. Para traduzir isso em algoritmo, vamos utilizar o nosso Visual G ou Visualg, né, para ver como é que isso vai funcionar. Bom, aqui está a minha tela com o meu Visual G aberto. Eu vou dizer aqui que o meu algoritmo é par ou ímpar, tá? Na seção de variáveis, eu vou precisar apenas de um espaço de memória para guardar o número que eu vou receber do usuário, tá? Número. Esse número que vai entrar, ele vai ser uma variável inteira. Então, eu coloco aqui o tipo inteiro. Nesse exercício agora, nós vamos utilizar o operador aritmético que permite que eu guarde o resto da divisão. Bom, então se eu vou ter que fazer um cálculo e guardar o resto da divisão, eu vou criar também aqui uma outra variável que eu vou chamar de resto. Bom, mas por que eu preciso do resto da divisão? Porque assim, toda vez que eu for analisar se o número é par ou ímpar, uma possibilidade é dividir esse número por 2 e observar o resto da divisão. Se eu pego um número, divido por 2 e o resto for 0, significa que esse número é par. Porém, se eu fizer a divisão por 2 e o resto for 1, significa que o número é ímpar. Então, esse é o processamento que nós vamos executar, certo? Bom, primeiro eu preciso solicitar que alguém digite um número inteiro. Uma vez que eu fiz essa solicitação, eu vou usar o comando de entrada para guardar esse número dentro da variável que eu chamei de número. Feito isso, eu preciso pegar esse número, dividir por 2 e olhar o resto. Mas esse comando, esse operador aritmético aqui, a barra, ele não guarda o resto, ele guarda o quociente. Mas existe o operador percentual que faz a divisão e guarda o resto dela. Bom, só que esse resultado precisa ser guardado dentro de um espaço de memória. Então, eu vou fazer com que ele venha para dentro da variável resto. Depois disso, eu vou fazer a minha estrutura condicional, que é o comando C. E eu vou fazer a seguinte pergunta: se o resto é igual a 0. Se o resto for igual a 0, significa que o número é um número par. Portanto, dentro do então, eu vou colocar a seguinte mensagem: é um número par. Mas pode ser que, ao analisar o resto, eu verifique que ele não é igual a 0. Significa que a condição se mostrou falsa. Portanto, eu vou ter um bloco associado ao senão. Se ele cair aqui no senão, eu tenho que mostrar a mensagem é um número ímpar. E aí, eu fecho a estrutura condicional. Essa é a ideia. Então, pego o número do usuário. Esse número será dividido por 2 e eu vou guardar o resto dentro da variável que recebeu o nome de resto. Depois, a minha estrutura condicional analisa o que foi colocado dentro da variável resto. Se o que estiver lá for igual a 0, significa que esta afirmação é verdadeira. Sendo verdadeira, entra no bloco então. No bloco então tem esse escreva aqui para mostrar a mensagem que é par. Caso o que estiver dentro do resto não seja 0, esta afirmação se mostrará falsa. Sendo falsa, eu vou pular todo o então e vou cair no senão. Bom, vamos executar para ver o que acontece. Meu algoritmo está pedindo um número, eu vou digitar o número 5.
A gente já sabe que o número 5 é um ímpar, mas vamos ver se o meu algoritmo vai saber isso. Olha só, ele mostrou a mensagem, é um número ímpar. Então, ele veio aqui, observe aqui, ó, na área de variáveis de memória, observem que na variável número, o valor é 5. Na variável resto, o valor é 1. Então, quando essa condição aqui foi analisada, o meu algoritmo viu que dentro da variável resto estava o 1. E 1 não é igual a 0. Isso aqui é uma afirmação falsa. Se é falsa, ele pulou o então e caiu no senão. Agora, vamos executar mais uma vez e vamos colocar um número par, 10. Vejam, a mensagem é um número par. Como que ele conseguiu decidir isso agora? Da mesma maneira, observem aqui, ó, na área das variáveis de memória. A variável número está com 10. A variável resto está com 0. Quando a minha condição, aqui na linha 17, foi avaliada, dentro da variável resto está 0. 0 é igual a 0, então essa foi uma afirmação verdadeira. Se foi verdadeira, o meu algoritmo entrou na parte associada ao então, ignorou o senão e finalizou. Então, esta é a forma de executar uma estrutura condicional composta. Sempre eu verifico a condição e deixo disponível para o meu algoritmo 2 caminhos e ele decide qual caminho seguir. Se a análise foi verdadeira, ele executa o caminho do então. Se a análise da condição for falsa, ele executa o comando do senão. E com isso, nós conseguimos ver a solução para esse nosso exercício aqui, que era verificar se um número era par ou ímpar.